No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Na tarde deste dia, o senhor Antônio Carlos Ferreira, homem do sertão de Pernambuco, desapontou a esperança da manhã em sua casa pequena e solitária de Campina Grande. Ele faleceu aos 79 anos, após uma vida plena de amor e serviço ao seu povo. Antônio nasceu no ano de 1942, na vila de São José do Café, uma pequena aldeia em meio ao sertão pernambucano. Era filho de Antônio Martins Ferreira e Maria dos Anjos Ferreira, humildes lavradores que ensinaram a ele o valor da solidariedade e do trabalho. Aos 9 anos, ele perdeu a mãe, vítima de febre tifoide, e passou a cuidar de seu pai e irmão mais novo. Com 15 anos, Antônio mudou-se para Recife, onde trabalhou em uma loja de ferramentas, aprendendo o ofício do seu pai. Porém, a vida como mecânico não lhe agradava e decidiu voltar ao sertão, onde dedicou-se às letras. Inspirado pelo poeta Nelson Rodrigues, Antônio começou a escrever poemas sobre a beleza da natureza e o sofrimento do trabalhador. Seu talento foi reconhecido por professores de Recife que lhe ofereceram um lugar na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1968, Antônio recebeu o título de bacharel em literatura e tornou-se professor de português no Colégio Dom Bosco. Em 1975, ele casou-se com Maria Fernanda Barros, uma bela mulher que lhe deu 3 filhos, Carlos, Ana Paula e Thaís. A vida era difícil naqueles anos, mas Antônio ensinava seus alunos a valorizar o amor e a esperança. Ele ficou conhecido como o professor da esperança por sua habilidade de motivar os jovens a sonhar grandes sonhos. Em 2005, ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seus alunos o lembram como um homem gentil e amável, sempre disposto a ajudar os outros. A vida de Antônio não foi fácil, mas ele nunca desistiu. Em 1984, seu filho Carlos morreu num acidente de moto. Um doloroso golpe que o arrastou pela escuridão por anos. Mas Antônio continuou ensinando e se dedicando aos seus alunos. Nos finais de semana, ele gostava de sentar-se na varanda da sua casa pequena e velha, ouvindo a rádio e lendo um livro. Ele amava a música de Tom Jobim e sempre sonhou em escrever uma biografia do compositor. Antônio também era apaixonado por jardinagem e tinha uma pequena floresta na sua casa, cuidando de árvores frutíferas e flores coloridas. Ele amava sentar-se no chão, cortando lenha e cantando canções de sua infância. Seu nome foi citado no telejornal da Globo em várias ocasiões, mas ele nunca buscou a fama. Para ele, o que realmente importava era o legado que deixou para seus alunos e para a comunidade. Quando Antônio faleceu, a cidade toda sentiu a sua ausência. Sua casa foi lotada de amigos e ex-alunos que vieram dizer adeus a um homem maravilhoso. E no dia seguinte, o jornal Correio da Manhã publicou uma matéria em sua memória, chamando-o de um dos maiores professores da história da Pernambuco. Aqui, ele foi lembrado como um homem que transformou vidas, ensinando a importância do amor e da esperança. E para aqueles que o conheceram, ele será sempre lembrado como um gesto de carinho, a fragrância da sua casa pequena e solitária, o som da sua velha vitrola tocando Águas de Março, e o sonho de escrever uma biografia de Tom Jobim. Ela faleceu ontem à tarde, após longa luta contra a velhice e uma vida cheia de amor e dedicação. Maria do Carmo da Silva nasceu em 1949 na pequena vila de Lagoa Dourada, no interior do estado de Minas Gerais. Filha de um mineiro que trabalhava em uma mina e mãe sertaneja de forte carisma, Maria cresceu entre a natureza e o amor pela família. Maria estudou magistério no Instituto Padre Anchieta, em Juiz de Fora, e iniciou sua carreira como professora de português e literatura em uma escola municipal do interior mineiro. Seu talento e dedicação logo chamaram a atenção dos superiores,
que a convidaram para assumir a direção da instituição. Em 1985, recebeu o título de professora emérita em reconhecimento à sua trajetória educacional de mais de 20 anos. Ao longo dos anos, Maria se dedicou além da educação à preservação do meio ambiente e à assistência social. Em 1995, fundou o grupo ecologista Guardiãs da Terra, que lutava contra a poluição e pela conservação de áreas verdes nas cidades mineiras. Em 2000, recebeu a Medalha do Mérito Médico por seus esforços na promoção da saúde pública no estado. Em 2005, Maria se mudou para o Acre, onde fundou um centro de assistência social que auxiliava crianças abandonadas e famílias em situação de vulnerabilidade. Ao longo dos anos, seu trabalho lá recebeu diversos prêmios, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2015. Maria era conhecida por sua forte personalidade e seu carisma contagiante. Sua casa no Acre era um refúgio para todos que a visitavam. O cheiro de giz na sala de aula lembrava as horas dedicadas às crianças. Os potes de goiabada e leite condensado na despensa eram testemunho do amor por suas raízes mineiras, e as orquídeas na janela eram um tributo à sua paixão pela natureza. Maria morreu depois de uma longa luta contra a doença, mas suas memórias continuarão para sempre. Seus alunos, colegas e amigos lembram-na como uma mulher que transformou vidas e inspirou milhares com seu trabalho incansável. E hoje, em sua casa no Acre, o som da chuva batendo no telhado de zinco e as toalhas de crochê sobre a mesa são testemunhas do legado que Maria deixou para nós. Ela será sempre lembrada como Mãe Maria, a guardiã da vida, da educação e do amor. Chico Buarque, um nome que vibra em nosso coração como a nota mais alta de um violão velho, resplandece como o sol nascente em um campo de cerrado e canta como o mar agitado do rio, onde as ondas se desvanecem ao fim do horizonte. Ele é mais do que uma figura, é a essência da música brasileira, um símbolo da resistência cultural que nos une aos seus antepassados e as futuras gerações, em um cântico eterno à vida, à amizade e à liberdade. Seu mundo foi forjado nas ruas de Rio, onde o som do samba ressonava nas veias de cada passarruela e a paixão pelo futebol era mais que uma simples paixão, era um ritmo, uma vida, uma herança. As lentes de seus olhos sempre refletiam as cores da biodiversidade brasileira, a brilhante gama do verde das florestas amazônicas e o amarelo ardente da areia carioca. A sua voz, tão suave como o vento que beija as águas de Iguaçu, deslizou-se pela vida, cantando a história da gente comencada em um país chamado Brasil. Sua música foi a sombra das matas, a corrente da memória e a alma da terra. A cada nota tocada, uma letra escrita era mais próxima de se tornar realidade. E ele compôs, com a sutileza de um artista, as palavras mais belas sobre amor, pátria e esperança. Suas canções são como cartas endereçadas ao futuro, uma mensagem que se eleva acima do tempo, transcendendo a simples música popular, transformando-se em um hino à vida, um grito da liberdade. Chico Buarque é o maracá de Deus, derramado em canções que levantam a voz contra as injustiças e que celebram o amor. Ele nos lembra que ser brasileiro é mais do que um passaporte ou uma bandeira. É uma identidade forjada pelo sol, pelos rios, pelas montanhas e pelas canções que levantamos em coro, em salmos de amor à vida. E assim, ele continua a cantar. Seu violão vibra com o ritmo do Brasil. Sua voz reúne as multidões no encontro mais sagrado, a celebração da vida em sua mais pura essência. Chico Buarque, o gênio que ilumina o caminho de milhões de almas, é mais do que um cantor e compositor. Ele é o som das montanhas, a corrente da memória e o resplendor da esperança. E, como dizia ele mesmo, eu sou uma canção para sempre. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas abraçam a praia e o mar se funde com o céu, surgiu um gênio inesperado, entre os perfumes da mangueira e o zumbido das araras. Chico Buarque nasceu, uma flor no meio do concreto e dos livros, filho de Sérgio Buarque de Holanda, um historiador que sem saber aleadiou a semente da música em seu neto. No berço da família, o ambiente era fecundo como a terra de Ipanema. Os livros caíam da prateleira, debates vibravam como o mar agitado e melodias flutuavam no ar, tão suaves quanto as ondas. Era um lugar onde a curiosidade brotava das raízes e a sensibilidade artística florescia como os frutos da árvore. Chico cresceu entroncado com essa vitalidade criativa, absorvendo o saber de seus antepassados, mas também aprendendo a valorizar a vida das pessoas comuns.
Ele olhava para o mundo com os olhos de um poeta, sentia a música do coração em sua alma e percebia que as histórias eram como cantigas que se cantavam no vento, na chuva e nas estrelas. Aos poucos, ele começou a escrever versos, enquanto a mãe o cuidava, em um quarto cheio de luz e sonhos. E as melodias surgiam como flores no inverno, encantando os que o rodeavam com sua naturalidade criativa, como se a Mãe Terra tivesse mesmo a semente da música e fosse ela mesma quem compunha a magia. Aos olhos do mundo, Chico poderia ter sido apenas um menino que _start assista. Entre os múltiplos filhos de uma família respeitável. Mas para aqueles que o amavam e ouviam suas canções nas horas de sono ou enquanto cozinhavam, ele era algo mais. Um poeta nascente, uma voz da vida que fluía como o mar em frente à sua janela. Ele se sentia ligado aos Rio de Janeiros e às gente da Zona Norte, mesmo vivendo na chamada alta sociedade. A samba era a música do povo e Chico queria ser parte dela, querida como uma árvore centenária ou um rochedo que se ergue no meio do mar. Mas também tinha o respeito pelo seu avô, cuja sabedoria e amor pela história lhe deu uma visão mais ampla do mundo. A música era um reflexo disso, uma conexão com o passado que se transformava no presente através das notas vibrantes de suas guitarras. A vida em sua casa era uma festa contínua, com músicas de todos os tempos e lugares, cantadas em voz alta ou na penúltima hora da noite. E Chico, como uma espécie de filho pródigo, absorveu tudo isso e o transformou em sua própria voz. Mas a vida não é sempre fácil, e mesmo em um ambiente tão fecundo, Chico teve seus momentos difíceis. A mãe morreu quando ele era jovem, e esse abismo deixou marcas profundas em sua alma. Mas a música foi como uma luz no fim do túnel, um lugar onde ele poderia se esconder e se expressar sem medo. Ao longo dos anos, Chico Buarque tornou-se mais do que apenas um nome na história da música brasileira. Ele é uma espécie de lembrança viva das horas de alegria e tristeza, um testemunho vivo da beleza e dificuldade de ser humano. E hoje, quando ouvemos suas canções, sentimos tudo isso. A luz do Rio de Janeiro refletindo-se em nossos olhos, o mar que nos abraça como uma mãe amorosa e a música que se transforma em nós mesmos. E é por isso que Chico Buarque será lembrado para sempre, como um gênio que nasceu no meio do concreto, enquanto as araras zumbiam e o mar se fundia com o céu. Naquele verão da adolescência, em um Rio de Janeiro encantador e tumultuado, onde o mar agita-se como uma dança eterna e a montanha do Corcovado olha com vigia a terra, Chico Buarque desenterrava sua verdadeira identidade. O sol de Irombar dava luz aos seus primeiros sonhos e suas primeiras paixões, despertando para a beleza da música e da literatura. Nestes dias de ouro, onde o som das guitarras e os versos emocionados se fundiam com a brisa do Atlântico, ele descobriu que as paredes das escolas de arquitetura não o abrigavam como um abrigo. Era no meio da poesia, da melodia e dos ritmos que suas almas se uniram, enquanto a terra sonhava com seus versos. Ao longo dos anos, o jovem Chico percorreu caminhos difíceis, como o maragato de um peixe que tem que vencer os correntes adversas para chegar às margens de seu rio. O vento do regime caiu sobre ele como uma chuva fria, ameaçando apagar a luz do seu sonho. Mas a força da sua vocação, como o carvão que se queima em busca daquele fogo primordial, nunca foi esmagada. E então, como uma flor que brota de entre as pedras, Chico Buarque levantou-se contra a censura e a repressão com a força de um guerreiro que busca o sol na manhã de batalha. Apenas seus versos eram mais leves do que o ar, mais profundos do que o mar, mais intensos do que o amor. Sua música foi uma voz, um grito, uma chama que se espalhou por todo o Brasil, como a luz de seu sol nascente. E as palavras escritas por ele foram como flores que brotaram da terra e se expandiram, enchendo o mundo com o aroma da liberdade e da verdade. E hoje, quando olhamos para o caminho de Chico Buarque, é como se o tempo parasse e nós pudéssemos contemplar cada passo, cada palavra que ele escreveu, cada nota que ele tocou, cada cor do seu mundo interno. Ele foi um guerreiro na batalha pela liberdade de expressão, mas também uma espécie de poeta que cantava o amor à vida e as coisas mais belas da terra. E por fim, quando a noite se abate sobre a cidade de sua criação, e o Rio de Janeiro parece um sonho em paisagem pincelada pelo próprio Deus, é como se os versos de Chico Buarque voltassem à vida, cantando uma música que só ele sabia falar. E então, a cidade se transforma em um poema escrito pela mão de um gênio. A vida de Chico Buarque é uma leitura emocionante e multifacetada, marcada por notas açúcares que se fundem magisticamente às amargas,
criando um retrato único e incontestável do homem que é. No entorno da cidade de São Paulo, onde as torres brilham com força e intensidade, Chico nasceu, e com ele surgiu a promessa de uma voz que amadureceria ao longo dos anos, transformando-se em um elixir para aqueles que procuram refúgio na música, na poesia e na resistência. Chico Buarque é o sonho de um menino que nunca desistiu de sua paixão por música e palavras, e a fase adulta de sua vida é como uma sinfonia em movimento, onde cada nota tocada com destaque e carinho. Seus álbuns são testamentos de um talento que vive e respira música, e suas canções são mais do que apenas músicas. Elas são histórias, sentimentos, sonhos e esperanças transformados em versos e acordes. Construção e Apesar de Você são como cânticos do povo brasileiro, sendo cantadas com paixão por aqueles que buscam soluções em suas vidas. Chico Buarque é o consolo da alma, a esperança de um futuro melhor e a certeza de que a música pode transformar a vida de quem a ouve. Participar de festivais foi uma experiência única em sua carreira, onde ele teve a chance de se conectar com o público diretamente, compartilhando seus sentimentos e sonhos através da música. A presença dele no palco é como um abraço que vira uma canção, um olhar que se transforma em versos que voam para o coração do ouvinte. E a consagração veio com os prêmios literários e musicais, que tornaram Chico Buarque em um ícone da cultura brasileira. Ele é celebrado tanto pelo público quanto pela crítica, demonstrando que sua obra transcende as barreiras e se torna uma referência incontornável no panorama musical e literário do Brasil. A vida de Chico Buarque é um poema em movimento, onde cada verso é tocado com carinho e dedicação, transformando-se em notas que vibram em harmonia com o coração dos brasileiros. Sua música é a síntese perfeita entre a paixão, a resistência e a beleza do Brasil, e suas canções são testemunhos da força do sonho, do amor e da esperança em um mundo que se move continuamente. Chico Buarque, a incandescente luz da música brasileira que iluminou o céu cultural com seu talento inigualável. Uma luz que brilhou tanto no mundo dos sonhos quanto no mundo real, ensinando-nos que a arte é a alquimia do coração e da mente, onde se fundem beleza e consciência, consolo e protesto. Seu legado é o de um artista que ajudou a esculpir a identidade cultural do Brasil, unindo música e literatura em uma harmonia sem fim, como o canto da lua sobre os campos verdes brasileiros. Ele era mais do que um mestre de canções, era um filósofo encarnado, um poeta silencioso que se escondeu no ritmo das batidas e nas harmonias das cordas. Chico Buarque não apenas cantou a vida brasileira, ele a viveu em todo o seu brilho e suor, em todo o seu amor e fúria, em todo o seu sonho e realidade. Ele nos ensinou que a arte é uma espécie de milagre, um presente contínuo do tempo e do espaço, um tesouro escondido nas profundezas do alma. E sua voz continua viva como uma referência de integridade, talento